Olá pessoal, estão prontos para mais uma aula de matemática? Então vamos lá, eu sou a professora Thaís e nós vamos continuar falando de unidades de medida. Nós vamos fazer a correção do exercício 4 da página 123, que tinha ficado como tarefa, e vamos fazer a resolução da ficha das páginas 63 e 64. Então, a tarefa que tinha ficado para vocês era esse exercício. Vamos ler o enunciado. Nas férias de julho, Liliana foi visitar parentes no Rio Grande do Sul. Durante a viagem, Liliana, os pais e os irmãos fizeram várias paradas para conhecer as cidades gaúchas. Observe o mapa e a distância entre as cidades. Então, a gente tem aqui várias cidades que eles passaram no Rio Grande do Sul, tá? Eles saíram de Bento Gonçalves, passaram por Garibaldi, Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Gramado, Canela e São Francisco de Paula, tá? Veja que as distâncias entre as cidades estão indicadas, em algumas situações estão indicadas em quilômetros e em alguns lugares em metros. Sorte da gente que a gente sabe que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, tá? Então a gente pode substituir as distâncias que estão em metros, que são duas situações em que temos distâncias em metros, por quilômetros. Então aqui de Garibaldi para Caxias do Sul está indicado por metros. 4.000 metros é igual a 4 quilômetros. 4.000 metros é igual a 4 quilômetros, tá? Tanto aqui nesse trecho aqui, como nesse trecho aqui, também 4.000 metros, 4 quilômetros. Vamos lembrar isso na hora de resolver. Quantos quilômetros tem o percurso que vai de Bento Gonçalves até São Francisco de Paula? Então a gente precisa somar todas essas distâncias. A primeira distância é 13 quilômetros. A segunda é 4.000 metros, que a gente sabe que é 4 quilômetros. Então, estou somando só quilômetros aqui. De Caxias do Sul até Nova Petrópolis são 37 quilômetros. De Nova Petrópolis até Gramado são 8 quilômetros. De Gramado a Canela, 4.000 metros, que a gente sabe que são 4 quilômetros. E de Canela até São Francisco de Paula, 38 quilômetros. Para somar tudo isso aqui, a gente pode vamos tentar fazer de cabeça, tá bom? Aqui eu sei que 13 mais 4 é 17. E eu também sei que 37 mais 8 é 45, tá? Agora eu vou somar 17 mais 45 e mais 38. 17 mais 45 vai dar 62. 62 mais 38. Eu tô somando 2 unidades com 8 unidades, dá 10 unidades, que é uma dezena, tá? Então, eu tenho 0 unidades e eu vou aumentar uma dezena aqui no resultado. 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Olhem que legal, a distância total percorrida foi de 100 quilômetros. Caxias do Sul fica a quantos quilômetros de Bento Gonçalves por esse trajeto? Caxias do Sul até Bento Gonçalves. Nós temos 13 quilômetros e mais 4.000 metros. 13 quilômetros mais 4.000 metros, só que a gente tem que estar trabalhando sempre com a mesma unidade. Então, em vez de 4.000 metros, eu vou escrever 4 quilômetros. Assim, a distância entre essas duas cidades é de 17 quilômetros. E assim a gente termina esse exercício que era a tarefa e nós vamos agora fazer a atividade da ficha.
nas páginas 63 e 64. Então, na página 63, a gente tem a vista superior de uma sala de aula, tá? Nós vemos que a sala tem um formato retangular, ela tem 16 metros de largura e 15 metros de comprimento, tá? A primeira pergunta é: qual é a medida do contorno dessa sala em metros? Lembre que o contorno é a soma de todos os lados. Como a sala é retangular, esse lado aqui tem a mesma medida desse e esse lado aqui tem a mesma medida desse. Então, para calcular o contorno da sala, basta somar as medidas dos 4 lados. (16 metros) mais 15 metros mais 16 metros e mais 15 metros. A gente pode ir somando aos pares. 16 mais 15 é 31 e 16 mais 15 é 31. 31 mais 31 são 62 metros. O contorno dessa sala mede 62 metros, tá? Agora vamos para o exercício 2. Observe a planta de 2 salas. Eu tenho uma sala que tem 2 metros de largura e 6 de comprimento. Eu tenho uma sala menor que tem 2 metros de largura. E tenho aqui uma medida que junta um lado de uma sala com o outro lado da outra sala. Qual é a medida do contorno da sala A? Novamente é uma sala retangular. Se aqui mede 2 metros, aqui também mede 2 metros. Se aqui mede 6 metros, aqui também mede 6 metros. Então, o contorno da sala é a soma dos 4 lados. 2 metros mais 6 metros, mais 2 metros e mais 6 metros. Aí você soma aqui e você soma aqui. 8 metros mais 8 metros, o total são 16 metros, o contorno da sala A, tá? Qual é a próxima pergunta? Qual é a medida do contorno da sala B? Nós temos que este lado da sala B mede 2 metros, então esse lado aqui também mede 2 metros. Mas nós não temos a medida desse lado aqui. A gente só sabe que juntando este lado com este lado são 6 metros. Será que eu sei a medida deste pedaço aqui da sala A? Ah, eu sei, são 2 metros. Qual é o número que somado com 2 dá 6? 4 metros. Então, a sala B mede 2 metros de largura e 4 metros de comprimento. Então, o contorno dela é 2 metros mais 4 metros, mais 2 metros e mais 4 metros. Será que aqui a gente já consegue somar tudo de cabeça? 2 mais 4, 6, mais 2, 8, mais 4, 12. Então, o contorno da sala B mede 12 metros. Assim, a gente observando pode ver que o contorno da sala A é maior que o contorno da sala B. Na página 64 tem uma outra atividade que vocês vão fazer como tarefa de casa. Mas veja que o enunciado diz assim: observe sua sala de aula e meça as paredes. Como no momento vocês não podem ir até a sala de aula para medir, a proposta desse exercício é que vocês escolham uma sala na sua casa ou um quarto que seja retangular, tá? E façam um desenho que represente a vista de cima desse cômodo, tá? Vamos supor
que vocês escolham o quarto, por exemplo, porque a sala pode ser que não seja no formato de um retângulo. Então, vocês escolhem um quarto, ou podem escolher a cozinha, ou podem escolher um corredor. O importante é que o formato do cômodo seja retangular, tá? Aí você vai fazer o desenho tentando ser mais ou menos proporcional. Se for um corredor comprido, não vai desenhar ele na forma de um quadrado, desenha ele mais comprido. Vão fazer o desenho, vamos supor que seja um quarto, tá? Eu sugiro que vocês marquem onde fica a janela, se for aqui, por exemplo, onde fica a porta, vamos dizer que a porta fique aqui, tá? Para vocês terem uma referência, tá? Para medir as paredes desse cômodo, veja, vocês vão medir acompanhando o rodapé da sala, aquela parte de baixo da parede para fazer as medidas. E vocês podem usar ou uma fita métrica ou uma trena, pedindo ajuda para um adulto, ou se vocês não tiverem em casa uma fita métrica, uma trena, vocês podem pegar aquela fita que vocês montaram com os pedacinhos do material de apoio, tá? Aquela fita tem 1 metro e tem os pedacinhos marcando centímetros, então vocês podem usar essa fita. E vocês vão medir de uma parede a outra, registrando aqui no desenho a medida que deu. Por exemplo, se tem, vamos dizer que aqui tenha 3 metros e 60 centímetros. Então, vocês podem pôr 360 centímetros ou 3,6 centímetros, tá? Metros, desculpe. O interessante é tentar colocar a medida em metros, tá? Mas talvez para facilitar a medida, vocês prefiram colocar em centímetros e depois transformar para metros. Se o cômodo realmente for retangular, do outro lado vai ter a mesma medida, mas vocês podem conferir para ver se realmente a distância é a mesma. E aqui, vocês fazem a medida, eu vou supor que tenha 2,2 metros, que quer dizer 220 centímetros. A mesma medida do outro lado, tá? Por isso que é importante marcar onde está a porta ou onde está uma janela, para você saber na hora de registrar no desenho qual parte que você está registrando, tá? Depois que vocês fizerem esse desenho, vocês vão responder a pergunta lá embaixo. Qual é a medida do contorno da sua sala? Seria bem interessante que vocês colocassem a medida do contorno tanto em centímetros como em metros, tá bom? Então, a tarefa de casa é a resolução do exercício 3 da ficha da página 64. Peçam a ajuda de um adulto, se necessário, para fazer as medições e registrar as medidas no papel. A gente se vê na próxima aula. Até lá!